Eu sempre fui muito ruim para decorar qualquer coisa, e eu nem tô falando só de matéria. Eu tinha muita dificuldade para decorar, sei lá, o nome das pessoas, nomes de ruas. Nossa, eu lembro que todos meus amigos sabiam o nome de todas as ruas e eu ficava completamente perdido porque eu confundia todas. E várias outras coisas ao longo da minha vida eu percebia que tudo que envolvia o ato de decorar alguma coisa, de simplesmente segurar aquela informação com você, porque sim, eu tinha muita dificuldade. Mas isso mudou bastante quando eu comecei a estudar para concursos e eu percebi que essa era uma fraqueza muito forte minha. E que era uma fraqueza que, se eu não resolvesse, ia fazer com que todo mundo passasse na minha frente. Continua sendo o meu ponto fraco, porém, eu achei uma forma de contornar isso. Achei uma forma de realmente conseguir absorver esse conhecimento por meio de uma técnica que provavelmente você já conhece, que se chama revisão ativa. A revisão ativa nada mais é do que você revisar a matéria de uma forma que te obrigue a lembrar dela. Você fazer um esforço ativo para lembrar da matéria. Então, em vez de você revisar a matéria revendo ela ou relendo ela, você vai revisar de uma forma que você se obrigue a resgatar aquelas informações sem estar olhando a origem delas. Para transmitir para você esse conhecimento e as coisas que eu aprendi que me permitiram ser aprovado em 3 concursos com um pouco mais de um ano de estudo, eu separei 5 formas super simples de você fazer uma revisão ativa. A terceira forma é uma que talvez você até conheça, mas eu duvido que você já tenha feito, e foi ela uma das grandes responsáveis pelas minhas aprovações nesse pouco mais de um ano. Para começar, a forma de revisão ativa, que é a mais fácil de todas e que é obrigatória para você fazer, você não pode sonhar e não fazer ela, é a realização de questões. De preferência, não olhando a resposta, né? Não olhando a resolução, nem assistindo o vídeo da resolução. Você pode fazer isso depois. Mas o ideal é que você faça uma bateria de questões sempre que você tiver acabado de estudar a teoria de um tópico. Você pode fazer algumas questões ali, 3, 4, 5 questões logo depois da teoria, mas é legal que você tire um tempo no dia seguinte ou alguns dias depois para você fazer uma bateria de várias questões daquele tópico, porque você vai se obrigar a relembrar daquelas informações. E quando você resolve a questão, ela te apresenta um problema em uma linha de raciocínio que te obriga também a organizar aquelas informações na sua cabeça, para você conseguir realmente transformar aquilo em alguma coisa útil. E isso é um processo muito interessante da forma como a gente memoriza as coisas. Quando a gente organiza as informações na nossa cabeça, a gente cria uma facilidade muito maior para memorizar elas. E resolver exercício é uma forma muito simples da gente conseguir entrar nesse processo e fazer uma revisão ativa. Então, quando você quiser revisar uma matéria, você não precisa necessariamente fazer um processo super complexo de revisão, super cansativo, super demorado. Você pode simplesmente resolver uma lista de exercícios daquele tema que você com certeza vai revisar de uma forma super legal todos os assuntos que você estudou. E se você estiver achando que o volume de matéria é muito alto para você revisar e você tem medo de não conseguir focar naquilo que você precisa, você pode simplesmente, na primeira vez que você estudar aquela matéria, você grifar os exercícios que você errou. Aí quando você for fazer a sua revisão, você faz uma revisão focando naqueles exercícios que você tinha errado, porque eles estão evidenciando os seus pontos fracos. Se você tiver mais interesse por essa técnica, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de revisão por caderno de erros. Dá uma olhada lá, é um vídeo que foi super bem, as pessoas super se interessaram e eu tenho certeza que vai te ajudar. A segunda forma de revisão ativa são os simulados. Eles também são subestimados pelas pessoas algumas vezes, infelizmente, mas foi uma coisa que me ajudou muito na minha preparação para concurso público. Eu fiz o máximo possível de simulados, todos que eu encontrei, todos que vinham no curso, no material, fazia muita lista de exercícios, às vezes eu transformava as listas em simulados. Eu sempre dava um jeito de fazer uma bateria grande, nesse caso, como eu fiz a prova do TJSP, eram 100 questões, aí eu fazia isso numa tacada, tirava o final de semana para fazer. Eu fazia de manhã e à tarde eu tirava para corrigir, sendo que a parte mais importante é essa correção que você faz depois da prova, porque você está fazendo uma análise inteligente dos seus pontos fracos, do que você errou, do que você acertou. Você pode ver que você errou uma questão e falar, mas eu não estudei essa matéria ainda, então tá tudo bem. Por outro lado, você pode ver uma questão e falar, putz, eu estudei isso faz 2 semanas, eu não podia ter errado essa matéria. Então você faz um grande círculo vermelho ali em volta daquele exercício para você poder dar uma atenção maior para aquilo, porque aquilo é uma sinalização que você
deixou alguma coisa para trás ali, que você tem um ponto fraco ali. E cara, sinceramente, a longo prazo é muito difícil isso dar errado, porque você tá realmente indo direto no que não tá dando certo. Você mira direto nos seus pontos fracos, nas matérias que você não consegue aprender. São formas de fazer revisão que te fazem evoluir muito rápido. É por isso que com um pouco mais de um ano de estudo eu consegui essas aprovações, e eu não sou uma pessoa que tem um histórico de ser estudioso, pelo contrário, já comentei aqui em alguns outros vídeos, eu quase repeti de ano no primeiro ano do ensino médio lá, por causa da matéria de física, porque eu não estudava nada. Chegava nas matérias de exatas, que você tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que quebrar a cabeça, eu ia muito mal, mas muito mal mesmo, assim, minhas notas do ensino médio, infelizmente, são um show de horrores, muita nota baixa, então eu não tinha disciplina, não tinha hábito, não tinha rotina, não tinha nada de estudo, tive que desenvolver tudo isso, mas ainda assim eu consegui evoluir rapidamente, porque praticando essas atividades de revisão ativa, eu conseguia ir direto no que eu precisava fazer, e eu encarava meus pontos fracos, e essas técnicas, elas me ajudaram muito para conseguir fazer isso. O terceiro método de revisão ativa foi um que eu aprendi quando eu estava estudando para concurso. Foi uma dica do Matheus Andrade. Não sei se foi ele que criou, se ele aprendeu com outra pessoa, mas eu aprendi com ele. E com certeza, assim, me fez evoluir muito mais rápido nas matérias, por exemplo, de processo civil, processo penal, direito penal, informática. Foram matérias que eu me desenvolvi muito rapidamente por causa dessa técnica. Mas antes de falar dela, eu queria falar que se você está interessado em fazer o concurso do TJSP, se você vai fazer esse concurso, a gente aqui da Brabo Concursos estamos preparando um aulão presencial de revisão de véspera no dia 1º de setembro. Ele vai acontecer o dia todo, nós vamos estar lá com a nossa melhor seleção de professores para as matérias, tendo tudo que você precisa, assim, o fino do fino para você revisar logo antes da sua prova. Se você tiver interesse, vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link para você adquirir a sua presença lá. Se você vai fazer esse concurso, não perca essa revisão de véspera, ela vai ser realmente muito boa. Agora, continuando com a técnica, ela é muito simples, só que muitas pessoas se negam a fazer ela porque é um pouco chato de fazer, mas é justamente por ser chato que você aprende. Porque é desconfortável, você está forçando o seu cérebro a fazer um esforço, e é justamente esse esforço que induz a memorização. Basicamente, o que você tem que fazer para fazer uma das melhores técnicas de revisão ativa é pegar uma folha em branco, depois que você já tiver estudado uma matéria, e você escrever naquela folha o que você estudou. Nesse caso, nesse primeiro momento aqui que eu quero te explicar, é para você fazer de tópicos que você tenta decorar, que você está confundindo, etc. Então, por exemplo, você vai estudar para o concurso do TJSP, tem lá impedimento e suspeição, e essa matéria derruba muita gente, e me derrubava quando eu comecei a estudar, porque é muito fácil confundir os casos de impedimento com os casos de suspensão. Isso fica mais fácil ainda quando você vai estudar o processo penal, e lá também tem impedimento e suspeição. E aí, cara, nosso cérebro, vixe, ele dá vários nós, embola tudo, são 4 ocasiões para você se confundir, então realmente fica muito fácil de errar. E aí, o que eu fazia depois de ter aprendido essa técnica? Eu já tinha estudado essas matérias, aí eu pegava uma folha sulfite, colocava na mesa, sem matéria em volta, eu pegava uma caneta e eu escrevia de um lado da folha processo civil, passava um risco, do outro lado processo penal. Aí eu escrevia impedimento, impedimento, suspeição, suspeição. E aí eu ia preenchendo da minha cabeça os incisos, os casos de cada um. Então vai lá, processo civil, impedimento, quais são os casos? São esses. Suspeição, são essas. Processo penal, impedimento, são essas. Aí terminei de preencher a folha. O que eu fazia? Com a folha preenchida, eu abria a teoria, abria a lei e ia comparar. Aí todos que eu errava, eu fazia um grifo, dava uma grifada assim, ó, na folha, beleza? Daqui 2, 3 dias, eu ia revisar isso de novo. Independente de ser o dia que eu estudava processo civil, processo penal, porque eu estava tentando decorar isso, porque era muito importante, era uma coisa que eu fazia em 5 minutos, então eu coloquei para fazer quase todo dia. No segundo dia, quando eu ia fazer isso, eu fazia de novo, eu grifava de novo e eu comparava com o dia anterior. Peraí, deixa eu ver. Nossa, ontem eu errei os mesmos. Putz, não, tô vacilando. 2 dias seguidos e eu confundi exatamente a mesma coisa, então tô viajando na maionese. Deixa eu ler a teoria de novo. Aí eu ia lá, lia os artigos de novo. É pouca coisa, no total deve estar, sei lá, 2 páginas de processo civil e processo penal. E aí então eu comecei a insistir nisso, né, por repetição e sempre me obrigando a lembrar. No outro dia, folha em branco, sem olhar nada, digita lá. Digita não, né, escreve processo civil, processo penal. E
fui fazendo. Cara, eu fiz isso com processo civil, processo penal. Eu fiz isso com direito penal, porque tinha alguns crimes que eu confundia. Tem crimes que são parecidos, tipo desobediência e resistência, são crimes muito parecidos. Corrupção ativa, corrupção passiva. Exploração de prestígio e tráfico de influência também são crimes que eu confundia muito. E aí o que eu fazia? Eu pegava a folhinha e escrevia lá as características de cada um, depois comparava na teoria o que eu tinha errado. Cara, essa técnica da folha branca, sério, ela é muito boa. Não subestima ela. Informática, sabe o que você pode usar? Para decorar a tecla de atalho. Você coloca lá Windows e aí você coloca todas que você lembrar. Depois você abre a teoria e vê quais que você esqueceu. Aí você preenche lá em vermelho os que você esqueceu. Depois outro dia você faz isso de novo. Mano, isso para decorar a fórmula do Excel é maravilhoso. Escreve todas as fórmulas. Cria uma tabela na folha, né? Pega a folha de papel, ela pega uma caneta, coloca lá a fórmula e do lado o que ela faz. Passa um risco no meio. Aí você digita todas as... Digita, meu Deus, tô com digita na cabeça. Você escreve todas as fórmulas do Excel, depois você escreve do lado tudo que elas fazem. Você vai errar e você vai esquecer. Mas depois quando você olha a teoria, você vê quais que você tá errando, você vê quais que você tá confundindo, você vê quais que você tá esquecendo. Essa é uma forma de revisão muito potente, cara, é muito forte. Ao mesmo tempo que ela te obriga a lembrar o que você tem que fazer ali, né, para você entrar nesse processo de memorização, ela está sinalizando o que você tá errando. E é isso que você precisa saber. Você precisa chegar no dia da sua prova sabendo que você esquece, sabendo que você erra, sabendo que você confunde, porque antes do dia da prova, né, espero eu que você vai fazer isso, já sabendo desses pontos fracos, você vai lá e você resolve eles. Ou você cria um material de resumo para você revisar ali uma semana antes da prova, que bata muito nesses pontos. É extremamente importante que você faça isso. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é uma tabelinha de prazos. Pega a folha em branco, escreve todos os prazos que vem na sua cabeça, depois você corrige todos e preenche com os que estavam faltando. Essa técnica me ajudou muito como uma pessoa que tinha muita dificuldade para decorar as coisas, então eu recomendo muito que você faça isso. Outra técnica legal usando folha em branco que você pode fazer é a dos mapas mentais. Então muitas pessoas falam sobre mapas mentais, se é bom, se não é bom, as pessoas questionam, levantam altas discussões sobre isso, mas o que importa no mapa mental, cara? Eu considero que a parte mais importante seja que você tenha feito o mapa mental. Dá para estudar por mapa mental feito por outras pessoas? Dá. Tem um monte de gente que foi aprovado fazendo isso, então dá. Mas quando você faz o mapa mental, você meio que está se obrigando a organizar aquelas informações na sua cabeça, entendeu? Então é interessante. Óbvio que ter o mapa mental pronto, você encurta um pouco o caminho, porque aquilo já está feito, e você pode, enfim, por insistência, aprender aquilo, é super possível. Mas fazer é muito legal. E o que é mais legal ainda é você fazer sem olhar a teoria. Você pega uma folha em branco, aí você digita lá, sei lá, crimes contra a administração pública. E aí você faz o mapa mental da sua cabeça. Novamente, vai sair um monte de coisa errada, não tem problema. O importante é que você está tentando rearranjar aquelas informações na sua cabeça e assim você vai memorizar. Depois checa a teoria, preenche tudo e você vai começar a realmente ter um material muito legal que mostra para você onde que você está errando por várias técnicas diferentes. E a quinta forma, também usando a famosa folha em branco, é você fazer um resumo agora. Esse vai ser o mais difícil de todos. E esse, o legal é que às vezes você pode fazer logo em seguida, depois de ter estudado a matéria. Então você estuda uma matéria, sei lá, de matemática, e depois que você terminou de estudar aquela matéria, você fala, cara, será que eu lembro de todas as fórmulas? Pega uma folha, escreve todas as fórmulas, escreve o que cada uma faz, para que cada uma serve, sabe? Você estudou crase lá em português, pega uma folha e fala, agora eu vou fazer um resumo de crase baseado em tudo que eu estudei hoje. Por quê? Porque isso aumenta o seu compromisso, a sua atenção na hora que você está estudando a matéria. Se você pega uma teoria para estudar e você já tem certo na sua cabeça que quando você acabar aquilo ali, você vai ter que resumir aquilo ali tudo, sem olhar a teoria de novo, cara, eu te garanto que isso vai aumentar o seu nível de atenção. Quer um exemplo? Imagina que você tem que apresentar um trabalho na aula um dia, seu professor chega lá e fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, ele te dá um maço aqui de 5 folhas, fala, isso aqui é um texto, vocês vão ler, todos vocês vão ler, e ainda hoje, no final da aula, eu quero que vocês apresentem o que vocês entenderam sobre esse texto. Você concorda comigo que você vai se concentrar muito na hora que você for ler aquele texto? Porque você vai ter que ler, depois você vai ter que apresentar o que você entendeu daquilo para as pessoas. Então, seu nível de atenção vai aumentar porque você tem um compromisso com aquela atividade. Você precisa expor aquelas informações depois. Então, se você criar esse hábito de estudar a teoria e fazer um resumo sem olhar a matéria depois, tenho certeza que você vai aumentar muito a sua memorização e usando essas 5 técnicas que eu passei no vídeo para você hoje, você consegue sim decorar qualquer coisa que você estudar.
Além dessas, existem várias outras técnicas que as pessoas usam, como flashcards, por exemplo. Mas eu quero saber de você, qual técnica que você usa, que você acha que é muito boa, ou que você acha que eu esqueci de mencionar aqui, para realmente conseguir memorizar a matéria e conseguir índices de acerto maiores em provas. Não deixa de deixar aqui o que você pensa sobre isso nos comentários e compartilhar com as outras pessoas também, né? Porque é muito bom compartilhar conhecimento e porque o meu canal serve pra gente estar sempre compartilhando informação. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.